Olá, irmãos, muito boa noite, paz seja convosco. Eu sou o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. O vídeo de hoje, terça-feira, 2 de maio de 2023, 20 horas, é o vídeo Análise do filme Deixados para Trás. Isso mesmo. Eu e a pastora Roberta fomos assistir ontem ao filme Deixados para Trás, com o subtítulo O Início do Fim, o que indica que a trilogia vai ser refilmada. E aí nós temos algo grandioso para falar com vocês aí. Quero pedir a você que está chegando aqui que aperte essa setinha aqui, ó. Quando você aperta essa setinha, vai aparecer para você a sua agenda, a sua lista de transmissão no direct. Você pode enviar. Irmã Paula Cristina, como é que tá nevada aí? Tudo bem? Então você pode, através dessa setinha, convidar as pessoas que estão no seu direct para poder assistir. E também, quando você aperta aqui o coraçãozinho, põe aquele senzinho, foguinho, coraçãozinho, põe aquela coisa toda, a live vai entrando em evidência, de tal modo que mais pessoas podem vir e assistir. Como diz o Charles Hay, um homem salvo, um homem convertido salvo, ele não quer ir para o céu sozinho, né? Então, procura convidar o pessoal aí para poder chegar, que eu tenho certeza vai ser um momento de muito crescimento para cada um de nós, tá bom? Deixa eu ver aqui, mais 30 segundos e eu começo a falar diretamente a nossa análise aqui do filme Deixados para Trás. Isso aí. Vamos chegando, pessoal, que eu tenho certeza vai ser muito bacana. Já recebi um monte de mensagem perguntando se a live vai ficar salva. Como de costume, ela vai ficar salva aqui no Instagram. E em seguida eu faço o download para o dispositivo e depois o upload lá para o YouTube. Então depois que acabar, ela vai ficar salva aqui no Instagram. E também vai ficar salvo no YouTube na playlist Arrebatamento. Muito bem. Vamos chegando. É isso aí. Beleza. Vamos tratar do tema então? Análise Deixados para Trás. Nós fomos ontem assistir ao filme. Um dos motivos que me levou a assistir esse filme ontem, gente, essa nova versão que, olha, ficou muito legal, ficou muito boa mesmo, sem bairrismo, ficou muito boa. Bairrismo que eu digo porque já que sou da escatologia, é natural que eu vá assistir, recomende e goste do filme. Acontece que no ano 2001 eu usei muito o filme Deixados para Trás para poder evangelizar, sabe, gente? Saiu a trilogia, não sei se você sabe. Então, lá nos anos 2001, depois nas sequências foram chegando. Já estão perguntando aí, cadê a pastora Roberta? Daqui a pouco ela vem aqui dar um alô na tela e orar com a gente no final, mas ela está aqui do lado me dando suporte técnico, né? Não sei se o pessoal lembra que fez os nossos cursos, que eu falava, equipe técnica vai vir aqui, equipe técnica é a pastora Roberta. Então é o seguinte, lá pelos anos 2001 eu utilizava muito o filme Deixados para Trás para poder evangelizar. Usava aquele filme principalmente para provocar colegas de trabalho, pessoas que não eram convertidas, e aí através daquele filme eu evangelizava muito. Mas e o filme de ontem? O que ele tem a dizer? Como é que é? Bom, é o seguinte, vou fazer alguma análise crítica, mas obviamente tentando não dar spoilers, apesar de que isso é quase impossível, mas eu vou tentar. 6 meses atrás, começa o filme, 6 meses atrás, pessoas foram arrebatadas ao redor de todo mundo, dentro de aviões, de carros, nos mais variados lugares, pessoas desapareceram, foram arrebatadas. Acontece que o mundo está um caos, está em pânico. Muitas pessoas estão achando que é coisa do governo, outras estão achando que é coisa de ET. Mas uma coisa, já entrando aqui na análise do filme, que me chamou muito a atenção, é que todo mundo que foi deixado para trás sabia a respeito do arrebatamento. Isso era muito interessante. O marido que ficou, uma filha, colegas de trabalho, para todo lado o pessoal falava assim, será que foi o arrebatamento da Bíblia, de que os cristãos falavam? Então chamou-me a atenção o fato de que o filme mostra que a comunicação a respeito do arrebatamento da igreja, ela havia ocorrido. Todo mundo tinha essa impressão no início do filme que poderia ser o arrebatamento que os cristãos falaram. Porém, a mídia coordenada com AONU, o filme fala abertamente, mas aqui a gente tem que falar com cuidado para não sofrer censura, você sabe os dias que nós estamos vivendo. Inclusive o filme aborda isto também. Então a mídia no filme se encarrega de dizer que não foi o arrebatamento. Inclusive, aqui está indo um pouco de spoiler, já vou avisando, a mídia faz encenar que há outros arrebatamentos, né, outro sumiço de pessoa. Tudo no propósito de fazer com que as pessoas não acreditem que
foi o arrebatamento. Somado a isso, tem um reverendo famoso que vai no canal de televisão falar que se ele não subiu, e se a maior parte da igreja dele não subiu, é porque não pode ter sido o arrebatamento, nas palavras dele. E aí a igreja principal do filme, o pastor auxiliar, que era entendido de profecias, era entendido de escatologia, ele também não subiu. Então aquilo se torna ao longo do filme até motivo de chacota, de ironia. Pastor Célio Neto, bem-vindo, amigo. Então aquilo se torna sinônimo de chacota, ironia, porque se o pastor que falava das profecias bíblicas, que era o pastor auxiliar da igreja, ele não subiu, não é? Então todos esses confrontos vão ocorrendo ao longo do filme. Agora, chamou-me a atenção que imediatamente no filme ele usa expressões como o cenário do filme, o ambiente do filme, ele se passa no nosso tempo. Então depois da crise da pandemia de Covid-19, por exemplo. E logo no início do filme é dito para que a pessoa não se apresse, não é? Não sei nem se pode falar a palavra aqui. Para que a pessoa não se apresse em tomar as medidas que digam para elas que tem que tomar. Por exemplo, o filme faz uma crítica ao fato de que as pessoas estão sendo mandadas a ficarem em casa por ocasião desse desaparecimento todo. Afinal de contas, não se sabe o que é. E aí, gente, o filme fala de censura na mídia, porque as pessoas que ficaram estão tentando encontrar na internet versículos que falem do arrebatamento. O pessoal vai em Bíblia Online, Bíblia na internet, e digita a palavra arrebatamento. Aí aparece, versículos não encontrados. Digita assim nos canais do YouTube, mensagens sobre profecia, mensagens sobre desaparecimento, mensagens sobre o arrebatamento. Aí aparece na telona do cinema assim, vídeo removido. Então a censura, né, pastor Roberto, é algo que a gente percebeu demais, assim, é impressionante como que o filme está atualíssimo. Só o fato do filme falar de arrebatamento e, portanto, tribulação, já demonstra que o filme é muito atual. Agora, o filme trata de temas como censura, a mídia está censurando mesmo, está rechaçando mesmo, fala de vacina, fala de pandemia, fala de crise do Covid-19. Algumas pessoas até comentaram que espanta o filme não ter sido censurado. Agora, de certa forma, ele já está sendo. Porque no cinema, nós vimos cartaz de todos os filmes que tinha lá. Todos os filmes que estavam anunciando, tudo tinha cartaz. Para o pessoal tirar foto, né? Que as pessoas gostam de tirar foto. Eu gosto de chegar assim, o filme que eu vou assistir, eu vou lá e faço uma selfie no cartaz do filme. Não tem cartaz Deixados para Trás. O próprio cartaz do filme Deixados para Trás seria uma evangelização. Porque o cinema, o shopping ontem, à noite, estava lotado. Só está passando uma sessão no cinema, no shopping que eu gosto de ir, às 21 da noite. E no shopping na Zona Sul, só tem uma sessão às 4 horas da tarde. Pelo menos está passando, né? Pelo menos está passando. Porém, com censura, com restrição, com impedimento. Os personagens, a reconstrução dos personagens ficou ótima, o filme ficou muito bom, é um excelente instrumento de evangelização. O que eu pude fazer de mídia antes do filme estrear, eu fiz, e muitas pessoas realmente já me enviaram mensagens dizendo que estão chamando colegas que não são convertidos e que conseguiu entrar no assunto, dizendo que depois que as pessoas foram assistir o filme, estão enchendo de perguntas a respeito do arrebatamento. Aí eu enviei vídeos para a pessoa poder assistir. Então fica aqui a minha dica. O filme foi muito bom, ele tratou de vacina, tratou de Covid-19, tratou de censura, tratou da questão do arrebatamento por uma perspectiva muito bíblica, inclusive dando mais um spoiler, atenção, alerta de spoiler. Tem um momento no filme onde a filha do piloto, do famoso piloto da trilogia original, não acredita que seja o arrebatamento, principalmente, como eu disse, porque o pastor que entendia de escatologia ficou, né? Então ela diz, eu não acredito, mas ele ensina, faz a leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 a 18, 13 ao 18, para ficar mais completo, dizendo que os mortos em Cristo ressuscitariam primeiro, e que depois os vivos seriam arrebatados com eles, juntamente a encontrar-se com Cristo nos ares, tendo seu corpo transformado e tal. Então aquela menina, ela tem um insight. Se os mortos em Cristo ressuscitaram primeiro, eu vou lá visitar a minha avó, que estava enterrada e que era muito cristã e que falava com a gente, eu quero ver essa história. E ela passa a mão numa pá e ela vai, tô dando spoiler, hein? E ela vai até lá, não é isso, pastora Roberta? Foi um momento muito marcante para nós no filme, porque me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha pensado nisso enquanto evidência. Então ela corre para o cemitério com a pá e ela desenterra a sua avó. Nesse momento, o Buck Williams, que é o namorado que ela arrumou, que é o repórter,
E é muito legal para quem assistiu a trilogia inicial, que ele não fica, para quem já assistiu a primeira, não ficou chato, porque não ficou contando a história de cada personagem até chegar na trama. Não, o filme já começa na trama e ele com alguns insights vai trazendo como que eles se tornaram namorados, mas ao longo do filme. Então ele começa do final para o início, é muito legal esse modelo assim. Então ele chega para ajudá-la. Quando eles abrem, a Carla também tá falando que amou essa cena. Quando eles abrem o caixão, o vestido da avó está intacto, o cordãozinho de cruz da avó está intacto, ou seja, as joias estão intactas. Então esse corpo não foi roubado, porque se alguém tivesse ido roubar o corpo, teria levado as joias. Poxa, fala sério, né? Não é? Então o que aconteceu? O corpo não estava lá, mas estava a roupa, o cordãozinho de ouro, aquela coisa toda. Aí ela tem aquele choque, eles têm aquele choque, e aquilo começa a trabalhar como evidência, né? Segundo o narrador do filme, já era Deus trabalhando para essa segunda chance. Inclusive, eu estou recebendo muitas perguntas de muitas pessoas dizendo assim: puxa vida, e se a pessoa não subir no arrebatamento? Haverá segunda chance? Sim, haverá segunda chance, porque Deus é um Deus de segundas chances. Quais são as duas únicas possibilidades que uma pessoa tem de não ser salva segundo a Bíblia? Jesus disse claramente que aquele que pecar contra o Espírito Santo, aquele que cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo, ele não terá perdão. E o Apocalipse diz que aquele que receber a marca da besta, né, que é o sinal de adoração ao anticristo e à sua imagem, na mão direita ou na fronte, o lugar dele será com lago de fogo. Então a Bíblia só registra duas situações em que uma pessoa perca a sua salvação. É se ela pecar contra o Espírito Santo e se ela receber a marca da besta dentro da tribulação de 7 anos do Apocalipse. E aí, aguenta aí que eu tenho umas informações muito interessantes para passar para você. E aí, por causa disso, eu recebo muita pergunta. Pois é, pastor, mas eu queria muito saber, será que eu não cometi o pecado imperdoável da blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque eu já falei isso, eu falei aquilo. E, meu Deus, será? Meu Deus, tem misericórdia, será que eu cometi? Olha, só o fato de você estar assim, será que eu cometi? Senhor, me perdoa? Será que eu estou condenado ao inferno? Só o fato de você ter esse pensamento, essa atitude, significa que você não cometeu o pecado imperdoável, você não cometeu o pecado contra o Espírito Santo. Porque o pecado contra o Espírito Santo é um ato de rebeldia, um ato de rebelião deliberado contra o Espírito Santo. O exemplo que Jesus usou, inclusive, foi porque os fariseus que estavam vendo os sinais que ele cumpria, porque inclusive eles queriam apedrejar Jesus. Aí Jesus falou assim: por qual dos sinais vocês querem me apedrejar? Porque eu dou vista ao cego? Porque eu levanto o paralítico? Porque eu estou curando as pessoas? Porque eu as alimento? Por qual desses crimes vocês querem me apedrejar? Percebe? Então, pelos sinais que Jesus estava fazendo, a vista ao cego, por exemplo, ali tem um propósito teológico muito profundo. Quando Bartimeu grita assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim? Para você que talvez esteja assistindo aqui, que ainda não é evangélico, não é cristão, eu vou tentar ser assim o mais didático possível, para que você também possa entender como o público evangélico, o cristão evangélico está entendendo. Quando Bartimeu diz: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele está usando uma expressão messiânica, que indica que ele sabe que o Messias é aquele que nasceria de Davi, que viria da descendência de Davi. Por isso ele está chamando Jesus de filho de Davi. E também quando Jesus cospe no barro e restaura a vista do cego, ele faz isso tanto porque ele é 100% homem, 100% Deus, e porque os judeus estavam influenciados também pela cultura helênica. E naquele momento se estudava, o pai da medicina ali, que a saliva de um parente, de um ente querido, podia trazer propriedades curativas. Dessa forma, Jesus, como filho de Deus, tendo propriedades curativas, ele poderia sim curar a vista de um cego de nascença, né? Então, todas essas questões vão apontando para o Cristo e para este propósito. Pastor, um não convertido pode cometer esse pecado de blasfêmia? E aí, quando isso acontece, eu vou explicar, então, tô dentro dessa explicação, Davidson. E aí, como Jesus vai fazendo esses sinais todos, da saliva e curando Bartimeu e tantas outras coisas, estava evidente para os religiosos da época, para os teólogos da época, os pastores, né, os estudiosos de escritura, que os sinais que ele realizava eram os sinais do Messias. Então, eles dizem assim, porque eles estavam enciumados, invejosos, porque a multidão seguia Jesus. Afinal, inclusive, exclamando Hosana. Então, eles dizem assim: você expulsa demônio por Belzebu. Falaram isso para Jesus.
Aí Jesus falou assim, vocês estão vendo as obras e os sinais que eu faço e sabem, esse é o sinal do Messias. E eu vim aqui enviado pelo meu Pai e eu faço essa obra pelo poder do Espírito Santo. Portanto, até aqui será perdoado. Mas daqui para frente, quem cometeu o pecado contra o Espírito Santo não terá perdão. Ou seja, o pecado deles foi atribuir ao Espírito Santo obra de demônios e vice-versa. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é você tá vendo a palavra de Deus pregada, você tá vendo o sinal de Deus, você tá vendo que aquilo é de Deus e você atribui aquilo obra de demônios e vice-versa, né? Era um ato deliberado de falar que ele estava expulsando os demônios por Beelzebu e ele estava expulsando pelo Espírito Santo. Então você percebe? Então isso é um ato deliberado de rebeldia, de acusar o Espírito Santo de demônio. Foi isso que eles estavam, né? É isso que eles estavam fazendo. Então esse é o pecado imperdoável. Se a pessoa cometer isso aí, ela perde a salvação. Jesus falou, não tem perdão. E Apocalipse, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 13, diz que aquele que recebe a marca da besta na mão direita ou na fronte, ele irá para o lago de fogo. Então, tirando essas duas questões de pecar contra o Espírito Santo ou de receber a marca da besta, seja lá o que for que uma pessoa tenha cometido, inclusive se ela tiver sido da igreja e ficou para a tribulação, perdeu o arrebatamento, ela ainda pode ser salva na tribulação. Como é que é isso, pastor? A igreja vai ser arrebatada por partes? Não. Igreja não é CNPJ, igreja não é CEP, igreja não é denominação, igreja é o corpo de pessoas que creem no Cristo e que confessam o seu nome. Pastor Rinaldo Gili está aqui conosco, ó, sinal de grande prestígio toda essa audiência e ainda ter o pastor Rinaldo aqui conosco. Pastor Ricardo Souza também está aqui, tem uma turma aqui muito boa assistindo essa live, glória a Deus por isso. Então, meus queridos, o que eu quero dizer para você, tem gente que ensina que não haverá salvação para quem frequentou a igreja, denominação, e perdeu o arrebatamento. Haverá sim. Importa saber o que dizem as Escrituras. Por isso, sempre que alguém me pergunta alguma coisa, eu digo o que dizem as Escrituras, né? Então, as Escrituras dizem que uma pessoa só perde a salvação se ela cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo e se ela receber a marca da besta. Uma pessoa que esteja toda arrependida, pensando assim, ai meu Deus, será que eu pequei contra o Espírito Santo? Ai, será que eu cometi a blasfêmia? Senhor, me perdoa, tem misericórdia. Só o fato de você estar fazendo essa oração, você não pecou contra o Espírito Santo e Deus te perdoa de qualquer coisa aí que você possa ter dito. Então eu considerei, pastor Roberta também, o filme excelente instrumento de evangelização. Eu dei muito spoiler aqui já. Então quando aquela menina encontra o túmulo da sua avó e as joias estão lá, no ouro, o cordão de ouro e tal, e ela então percebe que houve arrebatamento, eles começam a querer aprender profecia bíblica. E aquele pastor ficou. Curiosamente, mais um spoiler, ele diz assim, não, eu pedi para ficar. Depois ele assume que teve uma vida que não correspondia com a pregação e que por conta disso ele ficou. E aí, com certeza, ele vai ser muito atacado pela mídia, pelas pessoas do então, querendo desacreditá-lo, dizendo, vocês vão ouvir esse cara ficou. Mas Deus é um Deus de segunda chances, irmãos. Deus é um Deus de segunda chance. A prova, o peso da prova, está em Apocalipse capítulo 7, quando é dito que dentro da grande tribulação ainda há uma grande colheita de pessoas que vão se arrepender de toda tribo, língua, povo e nação. Leia o capítulo 7. E também o Apocalipse capítulo 15, versículo 1 e 2, fala dos vencedores da marca da besta, dos vencedores da imagem da besta, né? E aí uma coisa que a Carla está trazendo aqui na tela muito interessante é que o repórter, o Buck Williams, ele também descobre a verdade e pede perdão. Porque quando ela mostra isso, para ela estava buscando. Aí ele não ficou no culto de doutrina, onde o pastor ia seguir explicando a escatologia bíblica, a linha do tempo, o que viria agora, já que o arrebatamento havia acontecido há 6 meses. Aí ele sai da reunião para ir descobrir, porque ele é um jornalista investigativo, então ele quer ir a fundo descobrir se tem uma teoria de conspiração e tal, aquela coisa toda. E a namorada vai, a Chloe vai atrás. E ela puxa, ei, você não vai ficar? As respostas, olha só a resposta que eu estava buscando. Aí ele diz, a resposta que você estava buscando, mas não eu. E aí ele vai. Mas quando ele vai nessa busca, Deus já está manifestando a sua misericórdia, né? Deus de segunda chance. Então ele acaba descobrindo quem é que é o anticristo e quem é que está por trás disso tudo. Quando ele descobre isso, vai a fundo e começa a aparecer os nomes, aquelas coisas, ele está num banheiro. E de repente, naquele banheiro, ele faz uma oração. Era tudo verdade. Quando ele vê que... né, tô dando muito spoiler, né? Hein, pastor? Muito. Tô dando muito spoiler. A pastora tá falando aqui que eu tô dando muito spoiler para quem, pra quem não assistiu o filme. Então, é o seguinte, mas tem muitos indícios que vão levar ele para a Bíblia. Quando esses indícios lhe levam para a Bíblia, e ele então descobre o que está acontecendo, ele entra no banheiro e faz uma oração.
E ele pede perdão a Deus e fala: Senhor, me perdoa por não ter acreditado, me perdoa, tem misericórdia de mim, me ajuda, me salva e tal. E daquela forma, daquela oração, ele então, parece que as escamas caem dos seus olhos e ele passa a ver a verdade. Então o filme é brilhante nesse sentido, o filme foi muito interessante. Eu acredito que ficou melhor do que o primeiro, melhor do que aquele que eu utilizei. A Luciana tá falando aqui, quem não assistiu o filme, assiste a live depois de ver. Então é isso aí. Então o filme foi muito coerente biblicamente, inclusive uma coisa que eu ensino muito, gente. O arrebatamento havia acontecido há 6 meses no filme, no início do filme. E a tribulação ainda não havia começado. E eu sempre ensinei isso. Não é o arrebatamento da igreja que inicia a tribulação. E sim a assinatura do tratado que o anticristo fará com Israel e com os 10 reinos, com as nações. O arrebatamento da igreja pode acontecer hoje e a tribulação começar daqui 6 meses, daqui 1 ano, daqui 18 meses. O filme está no cinema, gente. O filme está passando nos cinemas de todo o Brasil. Na minha cidade, Juiz de Fora, está passando no Independência Shopping, no Jardim Norte, uma sessão às 21, uma sessão às 4. E na página do 360, que é a produtora do filme, você encontra a lista das cidades no Brasil que está passando. Olha, tem muita gente que sequer está sabendo que esse filme está passando ou do que ele se trata. O filme é um excelente instrumento de evangelização. Eu acredito que as igrejas deveriam ir em caravanas assistir esse filme. Convide as pessoas, chame as pessoas que não são convertidas para poder assistir, e isso vai permitir com que você tenha o assunto do evangelho. Ao longo desses anos todos, irmãos, de 2001 para cá, eu iniciei muito evangelismo, começando com a leitura de 1 Tessalonicenses 4, que fala a respeito do arrebatamento, e perguntando se aquela pessoa já tinha ouvido falar do arrebatamento. E normalmente eu não encontrei nunca alguém que tinha dito que já tinha ouvido falar ao longo daqueles anos. E aí eu evangelizei várias pessoas e pude ver várias pessoas irem a Cristo. A Luciana está dizendo, sim, e porque o repórter fez a oração, quando o anticristo matou o judeu do Éden, todos foram seduzidos pela fala do anticristo, exceto o repórter. Isso que a Luciana está falando também é muito interessante, porque a gente percebe que muitas pessoas estão na igreja, mas não fazem leitura bíblica. As taças do Apocalipse, por exemplo, diz que serão derramadas sobre aqueles que receberam a marca e sobre o império da besta. Ou seja, as pessoas que se arrependerem e se converterem dentro da grande tribulação, elas serão preservadas de vários desses juízos de Deus que serão derramados sobre a terra. Muito bem. Feita essa análise do filme, você que está chegando agora, você que não sabe o que o filme está passando, não sabe do que o filme se trata, de repente você está me assistindo nessa live porque algum colega crente, algum colega evangélico cristão pediu para você assistir para se inteirar do que diz o filme. Mas você não está entendendo muito, já sei aí, estou sabendo mais ou menos, mas qual é que é esse negócio de arrebatamento? Pois é com você que eu quero falar agora. Ou até você que está na igreja, mas não entende esse negócio direito. Bom, a Bíblia diz que aqueles que são servos de Deus... Bom, tem uma pergunta antes aqui da Raquel. Pastor Rodrigo, o senhor acha que a Bíblia vai ser apagada no app e os estudos? Acredito que sim. Acredito que sim. Inclusive eu e a pastora Roberta, cada um de nós temos uma Bíblia de bolso. Na versão que eu gosto mais do original, nós temos Bíblia de bolso por conta disso, do episódio. Nem sabia que o filme ia retratar isso. Das Bíblias de aplicativo, sofrer censura, Bíblia na internet. Então ter uma Bíblia escrita, fiel, original, vai ser muito importante, inclusive memorizar as escrituras, tá? Acredito que é isso aí que vai cumprir-se de Amós 8, que diz que as pessoas buscarão a palavra e não a encontrarão. Haverá, mas haverá escassez da palavra, tá? Então vem cá. O que é o arrebatamento da igreja? Do que se trata essa história de deixados para trás? Acontece que Jesus veio, pregou, todo mundo sabe disso. E no processo, ele disse em João 14 assim... Marília está dizendo que não tem problema dar um pouco de spoiler. Para muitas pessoas o arrebatamento é ficção, o Davidson está dizendo. Pois é, assim era também no filme Retratou, essa é a realidade. Inclusive, gente, presta atenção você que está aqui. Se você quiser uma parábola, um ensino de Jesus que esteja mais próximo do arrebatamento da igreja, para você entender qual é a parte da igreja que vai ser arrebatada, essa parábola não é a parábola das 10 virgens, é a parábola do semeador. Quando Jesus diz que de todas as pessoas que receberam o evangelho, ele as divide por 4 e diz que só um quarto que está preparado. Essa é a realidade. Então a maior parte das pessoas que são frequentadores de igreja hoje não serão arrebatados, porque não é ter uma carteirinha de membro, não é pertencer a uma denominação, não é frequentar um endereço de CEP ou de um CNPJ, de uma denominação tal,
que leva a pessoa para o céu? O que leva a pessoa para o céu, o que fará com que a pessoa seja arrebatada, é ela confiar em Jesus Cristo como seu Salvador. Confiar no sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Confiar no que diz João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna e seja livre da ira vindoura. É isso que está escrito no capítulo 3 de João. Agora, o que é o arrebatamento? Jesus disse em João 14 que eu vou preparar-vos lugar. E quando eu estiver preparado, eu voltarei para buscar vocês, de modo que onde eu estiver, vós estejais também. E aí o apóstolo Paulo, detalhando esse assunto, ele vai trazer a palavra arrebatamento. E ele explica isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Se de alguma forma você está me assistindo nesse vídeo, ou salvo no Instagram, ou ao vivo no YouTube, ou porque alguém baixou e você encontrou isso num pendrive, num DVD, em algum lugar, e você não subiu no arrebatamento, ouviu que milhões de pessoas desapareceram no mundo inteiro, e não sabe o que está acontecendo, o que aconteceu é um evento que a Bíblia chama de arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é uma promessa de Cristo, explicada pelo apóstolo Paulo, de que a igreja, são aqueles que creram em Cristo, aqueles que entregaram sua vida para Jesus, para serem salvos por ele, confiando no seu sacrifício e na cobertura do seu sangue sobre si, serão livres de uma ira que virá sobre o mundo, a chamada ira de Deus do Cordeiro em Apocalipse 6. Pois é, pastor, mas eu sempre ouvi que Deus é amor. Deus é amor. Mas amor é um dos seus atributos. Assim como ele é amor, ele é justiça, ele é bondade, ele é retidão. E nenhum dos seus atributos é maior do que o outro. O amor de Deus e a justiça e a misericórdia, a bondade e a retidão, todos são atributos iguais e que precisam ser satisfeitos. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. E o pecado cria separação entre nós e Deus, de modo que ele sacrificou-se na cruz para que nós pudéssemos nos reconciliar com ele, ou para nos fazer ele mesmo na cruz, essa reconciliação e abrir esse caminho, essa religação com Deus que havia se perdido. Agora, como ele é bom, santo, justo, reto, verdadeiro, ele odeia o mal e odeia o pecado. Mas ele tem sido tão misericordioso e um Deus tão de graça que ao longo de todos esses milênios na Terra, ele está dando tempo para que as pessoas se arrependam e entreguem sua vida para Cristo. Esse período é chamado na Bíblia de graça, dispensação da graça. Um período, o que é graça? É favor não merecido. Um período de tempo onde Deus está batendo a porta do nosso coração, esperando que nós possamos abrir, né? Uma frase marcante do filme, alguém me pediu, alguém que ficou deixado para trás disse: eu sempre achei que eu deveria seguir e que Cristo me encontraria no caminho. Agora eu sei, de acordo com Apocalipse capítulo 3, nossa, fiquei todo arrepiado, de acordo com Apocalipse 3, versículo 20, que ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém abrir eu entrarei, cearei com ele, nele farei morada, farei com que ele se assente no trono ao lado de meu Pai, como eu também me assentei. Então você não precisa, você não tem um trabalho a fazer, o trabalho é dele. É como se ele dissesse para você hoje: o trabalho é todo meu e o seu trabalho é descansar em mim e confiar em mim. Mas o que é confiar em Jesus, pastor? É você pegar tudo aquilo que você já fez, querendo parecer uma pessoa melhor, querendo garantir um lugar no céu, e entender que nada disso é capaz de se comparar com o sacrifício de amor ágape que Jesus fez na cruz. Aquele amor sacrificial, de dar a sua própria vida em favor daqueles que quisessem ser resgatados. Ser resgatado, nós vamos fazer uma oração já sobre isso, é entregar a vida para Jesus, então ser livre da ira. A ira de Deus do Cordeiro, que é a punição que vai vir sobre o Satanás, sobre o anticristo e sobre toda a maldade do mundo. A grande tribulação do Apocalipse não é um período de perseguição aos cristãos, não é nada disso, até porque a igreja não estará aqui. A grande tribulação é chamada no Apocalipse de ira de Deus do Cordeiro sobre o anticristo, seu império, sobre Satanás e a maldade do mundo. Se você não quiser ficar para a tribulação, eu vou te ensinar no final dessa live como fazer. Fica ligado aqui, tá bom? Deixa eu ver aqui. O que mais me espantou, disse a Letícia, e me fez pensar foi que até os cristãos que ficaram desacreditarão do arrebatamento, ou desacreditaram do arrebatamento por não terem sido levados. E com isso podem ser agentes do engano. Muito boa essa colocação. Isso é muito importante, gente. Você saber isso, eu quero falar com você sobre isso aqui. Deixa eu ver aqui só qual que é a outra pergunta que tinha para eu poder responder. Bom, acho que é isso, né? Tem mais alguma pergunta aí na tela, pastora Roberta?
Isso é uma coisa muito importante. As pessoas que ficaram, elas querendo puxar as outras para trás. Se eu não subir, ora, se eu não subir. Irmãos, a volta de Cristo como ladrão na noite, ela não é para o arrebatamento. A volta de Cristo como ladrão na noite é para a tribulação. Aqueles que são de Cristo não serão pegos de surpresa. É isso que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5. Nós não somos da noite, das trevas, como eles, para quem a volta do Senhor será como ladrão. Nós estamos esperando. O Espírito testifica em nós que nós somos salvos. Então o arrebatamento da igreja, para você que está aí me acompanhando, é a retirada dos cristãos da terra. É a retirada da igreja de Cristo da terra antes que venha a ira de Deus do Cordeiro. Pastor, eu preciso saber essas coisas mais detalhadas. Onde está na Bíblia? Tem várias passagens na Bíblia. Eu mesmo gravei uma playlist chamada Arrebatamento. É uma playlist com dezenas de vídeos onde eu explico cada uma dessas coisas detalhadamente. E está no YouTube, canal Rodrigo Oliveira Oficial. De graça você acessa a playlist Arrebatamento. Eu vou ensinar você ali o que é última trombeta, o que é ressurreição do último dia, o que é o arrebatamento e quais são as 3 visões a respeito disso. E você vai ficar muito entendido a respeito desse assunto se você maratonar essa playlist e chamar as pessoas para assistir. Eu tenho certeza que o Espírito Santo operará através do conhecimento revelado ali e essas pessoas que estão assistindo vão conseguir entregar a sua vida para Jesus e serem salvas. Então o arrebatamento da igreja é um momento onde Cristo vai tirar a sua noiva, a sua igreja aqui da terra. E o mundo vai passar por um período ruim. Cristãos estão aguardando ao longo de muito tempo por este momento, que é o arrebatamento da igreja. E Marcos 13:33 diz, olhai, vigiai e orai. Né? Apocalipse 1:3 diz que é bem-aventurado quem ouve, quem lê e quem guarda as profecias desse livro. Apocalipse 22, Cristo diz, eis que venho sem demora. Né? Então o que ocorre é que o próprio Cristo diz que nós deveríamos ficar alertas e preparados para esse momento. Então, como filhos obedientes, nós devemos estudar as Escrituras e pedir ao Espírito Santo para fazer morada em nós e nos ajudar a ficar atentos com esse momento, se somos filhos obedientes, não é? É porque muitas pessoas dizem assim, ninguém sabe o dia do Filho do Homem. Ninguém sabe o dia que Cristo vai voltar. E não pretendemos, não temos a pretensão de querer saber o dia da volta. Inclusive, ele diz que ninguém sabe o dia e a hora. Mas ele diz que as pessoas deveriam se preparar. Quando ele disse, olhai, vigiai, orai, estais apercebidos para que aquele dia não vos pegue de improviso. É possível escapar daquele dia vigiando e orando, meditando nas Escrituras, Lucas 21:36. Então, apesar dele ter dito que dia e hora ninguém sabe, ele disse que a época nós conheceríamos, assim como quando vemos o céu e falamos que vai acontecer assim o assado, quando vemos as folhagens, quando vemos o sinal da figueira. Então Jesus disse que poderia se reconhecer os sinais da grande tribulação. E o que é a grande tribulação? Cristo vem, tira a igreja antes de que essa tribulação do Apocalipse aconteça. E essa tribulação do Apocalipse, ela não é uma perseguição de Satanás à igreja, pelo contrário, ela é a ira de Deus e do Cordeiro sobre um mundo que rejeitou o Evangelho e rejeitou a verdade. Dentro dessa tribulação vai acontecer aquilo que são chamados de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças, dos quais esse tema todos eu já gravei live, estão nas minhas playlists aqui no Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube. Convido você a maratonar porque o tempo é chegado. Olha essa PL da censura que está quase passando no nosso país, gente. Raquel tá falando como é enriquecedor assistir suas lives. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Flávia tá falando muito bom esses ensinos. Glória a Deus que eu vim aqui para poder ajudar, para poder contribuir. Então quero recomendar fortemente que você assista ao filme Deixados para Trás, convide pessoas para assistir. Eu evangelizei muito através desse filme e continuarei a fazê-lo. Muito bem. Agora eu quero me dirigir a 2 grupos de pessoas. Se você está assistindo essa live porque foi convidado por alguém que assistiu o filme, quer que você assista, e você veio aqui ver, nada disso é ficção, isso é Bíblia, isso é realidade. E a partir do momento que você fizer uma oração aqui comigo, o Espírito Santo vai começar a te mostrar essas coisas, revelar e tirar suas escamas. Se você está me assistindo agora, aí na privacidade do seu lar, eu não sei onde é que você esteja, mas você nunca confiou em Jesus Cristo, não sabia nada disso, mas está ouvindo agora e está sentindo algo aí no seu coração, nas suas entranhas, na sua mente. De alguma forma você está sentindo como que se essas coisas são reais. Eu quero dizer a você que não conhece Jesus, você pode conhecer hoje. Você pode agora iniciar uma oração de salvação e falar com Ele. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida para ti. Eu não te conhecia, eu não sabia nada desse negócio de Bíblia, mas agora eu estou mexido com isso e eu quero, Senhor, entregar minha vida.
Eu não sei orar, eu não sei como falar, mas eu quero convidar. Senhor Jesus, entra na minha vida. Espírito Santo, entra na minha vida. Me ajuda a crer, me ajuda na minha fé, me ajuda a ver. Senhor, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero confiar no Senhor. Desse momento em diante, se você fizer essa oração sinceramente, o Espírito Santo vai entrar na sua mente, na sua vida, na sua casa, e o reino do anticristo não vai te tocar espiritualmente. E o segundo grupo que eu quero falar, e a pastora Roberta vai vir aqui agora para ajudar a gente a fazer a oração. O segundo grupo que eu quero falar é um grupo de pessoas que já é cristão, é um grupo de pessoas que já é evangélico, mas ficou na igreja vivendo como se Jesus não fosse voltar, como se o arrebatamento não fosse real. Muita gente viveu brincando e agora, quando viu a crise sanitária pela qual o mundo passou em 2020, está vendo essa PL da censura, viu essa mudança de governo, está vendo o que está acontecendo? Essa pessoa está vendo que o tempo está chegando, que a coisa está afunilando, né? Que a hora está chegando. E se você que está me assistindo até aqui levou uma vida espiritual morna, e morna, Jesus disse à igreja morna de Laodiceia, que por ela ser morna ele estava a ponto de vomitar ela. E se você então até aqui estava levando uma vida espiritual morna, você precisa se arrepender agora. Você precisa iniciar uma vida de oração, pedir perdão a Deus, convidar o Espírito Santo para entrar, se arrepender dos seus pecados, confessá-los a Cristo, e o Espírito Santo vai trabalhar no seu coração e na sua mente de uma forma que ele vai tirar esse peso que você não está aguentando mais. Ele vai tirar essa coisa que está te massacrando, e você vai sentir uma leveza e uma paz que excede todo o entendimento. E aí você vai estar passando pelo novo nascimento. Tanto aqueles que não conheciam, como aqueles que precisam se arrepender. E pastor, como é que eu sei se eu nasci de novo, pastor? Tem algum sinal? Não fique esperando. Você que fez essa oração agora na sua casa, não fique esperando um fogos de artifício, o chão tremer e acontecer um negócio assim miraculoso. A minha experiência diz, eu estudo o Apocalipse e a Escatologia desde agosto de 1999. A minha experiência como professor de teologia, como pastor, professor da escola bíblica dominical, como estudante de Bíblia, diz que 2 dos principais sinais do novo nascimento são, primeiro, a pessoa passa a ter uma paz que excede o entendimento. Excede o entendimento a tal ponto que ela não sabe explicar, como disse o apóstolo Paulo. E ela sente uma leveza em relação aos seus pecados e à sua culpa inexplicáveis. O segundo sinal que eu percebo de uma pessoa que nasceu de novo é o desejo ardente que ela tem de conhecer a Bíblia. O desejo ardente que ela tem de conhecer a palavra de Deus, estudar as Escrituras. Ela não se contenta mais com o que ela ouvia antes. Agora ela quer saber onde, quando, por quê. Ela quer se aprofundar. Esses 2 são os grandes sinais do novo nascimento. Uma leveza, uma paz que excede o entendimento e também esse desejo ardoroso de conhecer as Escrituras. Dito isso, eu quero convidar agora a pastora Roberta. Ela vai fazer uma oração com você, uma oração de confissão, uma oração de busca do Espírito Santo, uma oração para Deus entrar na sua casa, entrar na sua vida. Quer colocar o fone? Não, as luzes. O que tem? A dor de cabeça. Então a pastora Roberta vai fazer aqui a oração para nós, tá bom? Oi, gente, boa noite, a paz. Realmente o filme assim, foi algo que nos impactou muito. Eu até comentei com o Rodrigo no final que aquele cinema deveria estar lotado de cristãos, né? E assim, nós, na nossa sessão, acho que tinha 10 pessoas, né? Então a gente fala que o evangélico, o povo cristão, ele não está preocupado com isso, igual alguém aqui escreveu. Né, os crentes não estão preocupados com isso. Então, assim, é um filme que faz a gente refletir muito até qual ponto que a gente está levando o evangelho, né? Parece que a gente vive uma vida realmente não esperando o arrebatamento para a nossa geração, né? E ele está próximo e a gente precisa, sim, né? Consertar, buscar mais, orar mais, né? Porque o final dos tempos está aí. Tudo que a gente está vendo, né? São pré-condicionamentos para esse dia, né? Então, convida as pessoas, leva adolescentes, né? Leva pessoas que você vê que não tá muito assim, leva porque realmente é um filme que vai edificar muito na caminhada cristã. Eu tô passando mal com um pouco de enxaqueca, aí ele até apagou as luzes aqui, deve ter ficado escurinho um pouquinho, mas vamos orar, né? Temos vivido dias maus, ruins, mas maior é o que está em nós, que é Cristo, né?
Então vamos orar e assistam, vão no cinema. O crente tem que assim lotar esse cinema, e por mais que não tenha cartazes, por mais que não tenha divulgação, nós precisamos fazer a nossa vez, de que mais filmes assim venham e que nós possamos lutar aí com esse sistema maligno, né? Então vamos orar, agradecemos a presença de todos, né? E que Deus abençoe cada um de vocês, a família de cada um de vocês, tá? E é isso, vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade, meu Deus, essa oportunidade que temos de aprendermos da Tua Palavra enquanto há tempo. Senhor, abra a nossa mente, abra a nossa visão espiritual, abra os nossos corações para que nós possamos enxergar com quem nós estamos lutando, Senhor, e não é pessoas, e sim, Senhor, potestades, o inimigo, Senhor, que tem lutado contra a nossa alma. Então, Deus, entra nas casas de cada uma dessas pessoas, Senhor, e transforma, e renova, revigora as forças, abençoa cada pai, cada mãe aqui presente, dê discernimento, sabedoria, visão espiritual para lidar com as crianças, com os adolescentes que estão sendo bombardeados, meu Deus, com esse sistema maligno. Tenha misericórdia do Brasil e do rumo que as coisas estão tomando, Senhor, onde nós já estamos vivendo perseguições religiosas, Senhor, mas maior é o que está em nós e sabemos que nada foge do seu controle. Nós entregamos a nossa vida, o nosso ministério, que nós possamos ser voz do Senhor nesta terra, atalaias do Senhor nesta terra, e que nós possamos propagar o Teu Evangelho, Senhor. Nós te agradecemos, entregamos a Ti a nossa saúde, que o Senhor esteja renovando as nossas forças e nos abençoando a cada dia mais. Continua conosco, Espírito Santo, fazendo a Tua obra e o Teu querer em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Até logo Tchau, mais. gente. Espero que vocês tenham Boa gostado. noite. Compartilha a live, hein? Assistam o filme. Opa.